E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre FIDE Igor Cadillac. Tudo bem, Cadillac? Opa, e aí, Felipe, tudo bem? Tudo certo. Bom, o Igor, vamos por partes, né? O Igor é um mestre FIDE, ele tem 2 normas de mestre nacional, eu já nem sei quantos brasileiros de categoria ele ganhou, foi bastante, mas hoje a ideia não é falar sobre especificamente do Igor como jogador. Eu tenho certeza que ele vai conseguir o título de GMI e possivelmente de GM no futuro não tão distante, e aí espero convidar ele de novo para falar só da carreira dele. Mas o Igor, ele é representante de um projeto muito bacana, que é JTXB, que é Jovem Talentos de Xadrez do Brasil, né? E ele, ao mesmo tempo, dentro desse projeto, ele tem uma série de entrevistas com os campeões brasileiros de categoria. E o que a gente vai tentar entender hoje é o que é essa nova geração de campeões brasileiros, o que eles têm em comum, o que cada um tem as suas características próprias, claro. E vamos lá, a ideia é essa, né? Primeiro, vamos começar um pouco só pelo projeto, né? O que é esse projeto, qual que é a ideia de vocês, como é que funciona? Bom, o projeto da JTXB são os Jovens Talentos do Xadrez Brasileiro, né? É um grupo de 16 atletas que quase todos eles são campeões brasileiros de categoria, e a gente se reuniu nesse grupo maior com a ideia de desenvolver o xadrez, contribuir para o xadrez brasileiro, principalmente assim focando na base. E aí a gente tem diversas atividades, né, lives a gente faz com aulas, interage com o público, e devido à pandemia também, infelizmente não está dando para levar isso um pouco para a parte fora, né, da internet, mas a nossa ideia também é, assim que possível, a gente conseguir levar isso para o público de forma presencial também. Ah, legal. Eu vou, claro, vamos colocar o link do canal do Jovens Talentos, né? Eu sei que tem a sua série de entrevistas, tem várias lives, né? Vocês, enfim, como é um público mais jovem, claramente vocês usam muito melhor a mídia social, os Instagram, essas coisas. Eu acho que é um caminho bem bacana. Mas agora vamos para a parte das entrevistas. Primeiro, de onde vem essa ideia de entrevistar toda a molecada? Aliás, eu tenho, para começar, já uma pergunta estatística, porque é sempre legal. Se o seu público-alvo, por exemplo, são os grandes mestres, você quer entrevistar todos. Se são os emis, você quer todos. E assim, é difícil conseguir 100%. Eu já vou falar que eu tô quase... Não sei não é fácil. E aí, qual que é a sua taxa de aproveitamento entre os campeões brasileiros? Olha, a taxa de aproveitamento foi 100% do ano de 2019, né? Bom, foi melhor que eu já nessa. Na verdade, não 100%, ficou faltando uma entrevista e a minha, né? Porque eu era o último ali e acabou não tendo essa entrevista comigo. Mas foram 2 entrevistas ali que ficaram faltando, mas mesmo assim dá pra ter uma noção muito boa ali do que foi o xadrez no ano de 2019 na base, né? Com certeza, é do sub-8, masculino e feminino até o sub-20, não é isso? Até o sub-20. E eu tava com a ideia de pegar os universitários também. Tá, mas aí acabou não acontecendo. Tá, e assim, de 8 a 20 já é uma separação considerável de idade. Mas, de novo, de onde surgiu essa ideia? Vou entrevistar para tentar achar esse padrão entre a molecada. Então, Felipe, para ser bem sincero, foi numa época ali que eu tive muito contato com as suas lives. Foi um período ali que você começou a fazer as lives, né? E foi bem o comecinho ali. E eu lembro que eu passava horas vendo assim as lives que você fazia, né? E aquilo, querendo ou não, eu ficava escutando, prestando atenção, e a gente vê, né, uma referência do nosso país e como ele fazia, motivava a gente a treinar. Eu, pelo menos, quando tava cheio de coisa para fazer, mas quando eu via ali a sua entrevista, a empolgação, né, tanto de você como da pessoa que está sendo entrevistada, eu ficava muito motivado assim para treinar xadrez e melhorar, falando assim, poxa, eu gosto disso, vamos continuar treinando aqui e tal, fazer o possível para conseguir manter jogando, né? Então foi bem nesse período, assim, quando você começou a fazer as suas lives com o pessoal, e que eu também, eu fui um dos últimos a entrar no projeto, né, da JTXB, porque eu não sou mais juvenil, eu vou fazer 21 anos esse ano,
não sou mais juvenil, né? Mas mesmo assim ainda tô no grupo. Então eu fui o último a entrar, justamente por esse fator da idade. E aí, como eu tinha falado, todo mundo ali na JTX, ele contribui de alguma forma, né? Seja fazendo live, seja criando material para postar no YouTube. Enfim, tem inúmeras formas, fazendo as artes, né? Igual você também comentou. Uhum. Enfim, todo mundo contribui de alguma forma. Então, quando eu entrei na JTXB, eu já fiquei pensando, meu Deus, né? Mas o que eu posso fazer, assim, pra ajudar, né, o pessoal? E aí, justo foi esse período de contato com as suas lives. E daí eu parei e pensei, nossa, tá bom, esse meu projeto é um projeto de jovens. E aí, com a sua influência, eu peguei, opa, dá pra eu pegar os jovens com uma ideia ali do Felipe, né? Que eu tava acompanhando todos os vídeos, achava muito legal. E eu falei, vamos tentar. E aí, desde o começo, assim, toda live eu conheci uma pessoa diferente, uma história diferente, uma trajetória diferente. E cada vez eu gostava mais, assim, era uma coisa que eu adorava fazer, era entrevistar. Tanto é que tinha live ali que a última live com a Tamarose, acho que essa não subiu no YouTube, infelizmente, mas a gente ficou mais de 2 horas conversando, assim, em live, interagindo com a galera e conversando. Então era um negócio, assim, que era muito prazeroso. Bom, na verdade as minhas são gravadas. O fato de ser live, acho que tem o detalhe que é positivo também de ter a interação. Às vezes alguém, nenhum dos dois, um cara de fora faz uma pergunta que é muito bacana e que ninguém pensou antes. Então tem esse ponto da interação que é muito positivo. Bom, fico feliz que você tenha falado do meu canal, mas assim, no fundo eu tenho a mesma percepção, porque você pergunta os grandes jogadores, você percebe a motivação deles, cada um tem a sua história, mas você tem algumas coisas em comum, né? Por exemplo, em algum momento, assim, um pequeno parênteses, de vez em quando eu vejo negócio de culinária no Netflix da vida, uns programas com os grandes cozinheiros, né? E assim, é legal que cada um tem o seu jeito, muito mais diferente até do que no xadrez o padrão, mas tem uma coisa que todos, sem exceção, que são todos assim, eles emergem ali no xadrez e já gastaram, assim, no xadrez não, na culinária, mas eles gastam muito tempo, o workaholic, aquele cara que ama o que faz e fica muito tempo. Então, esses padrões, assim, é meio que pro pessoal que tá querendo ver, percebe, ó, você gostar muito de xadrez não é suficiente, né? Você vai precisar sentar na cadeira, para não falar outra coisa, e pegar pesado. Então eu acho que isso é bem interessante. Agora a questão é, você falou que foi uma coisa que fluiu mais as perguntas, não foi uma coisa tão... Porque uma das coisas que eu fiz, que eu até me arrependo um pouco, eu fiz no começo algo bem rígido, o que eu queria perguntar, e depois que eu fui soltando um pouco. E você tentou fazer... Só o fato de ter live já acaba sendo mais flexível, né? Mas vamos lá, o que você acha que teve de... Quais seriam as perguntas que, assim, que não tinha como escapar quando você fazer com os jovens? Assim, você tem que perguntar isso. Ou cada uma era uma entrevista, mudava muito? Não, eu também fui muito rígido, assim, ao meu cronograma, digamos assim, né? Uhum. Como eu comecei entrevistando crianças de 8 anos, eu ficava com muito medo, assim, de fazer alguma pergunta que a criança se sentisse desconfortável, né? Os pais se sentissem desconfortáveis. Uhum. Então, o que eu fazia? Eu sempre criava um cronograma de perguntas, de tais perguntas que eu gostaria de fazer, e aí eu seguia aquilo, né? Mas aí, a partir do momento que foi subindo essa idade, eu tava ficando muito rígido nessas mesmas perguntas que eu tava fazendo pro pessoal de 8 anos. Uhum. Eu não tava me adaptando tão bem assim com as perguntas, né? E aí justamente que entra esse fator que você falou, que a live acabou que me ajudou muito, porque eu pude sair um pouquinho daquele meu planejado, né? Uhum. Faltou uma certa adaptação da minha parte aí, mas a live aí me salvou. Uhum. Mas as perguntas que não tem como fugir, assim, é saber um pouco da história da pessoa, né? Da onde que ela é, como que conheceu o xadrez, né? Saber se ela teve contato com algum clube, algum professor, se teve xadrez na escola, né? Essas perguntas, assim, são perguntas, assim, que foram muito reveladoras, assim, eu achei. Porque se a gente for parar pra analisar ali, pelo menos no grupo, no ano de 2019, né? Uhum. Analisando o pessoal que eu entrevistei, todos eles começaram assim o xadrez muito cedo, muitas vezes na escola, com contato na escola ou num clube, ou seja, com pessoas mais experientes, né? E aí eles foram desenvolvendo, pegaram o interesse, e aí começaram a
a jogar campeonatos e se destacar desde muito cedo. Tá, só antes de você seguir, só eu fiquei curioso, porque das pessoas que eu entrevistei, normalmente começavam em casa com os pais, né? Principalmente com o pai. E você acha que já teve uma mudança de começar direto na escola ou no clube, ou ainda assim passa inicialmente pela família e depois vai para as escolas e os clubes? Eu acho que isso depende muito, mas vem bastante da família. Bastante da família ainda. Uhum, tá, não, é só para ter um passo, né? Porque eu imagino que tem algumas escolas que os pais nem joguem e o moleque já comece lá, mas ainda assim você acha que dentre os campeões a maioria começou com a família mesmo, então? Isso, exatamente. Não, tá, isso é interessante. E aí, nesses lugares que eu fui falando, nesses ambientes aí que foi desenvolvendo, né? Uhum, claro. Porque é raro um caso que assim, tem casos, né? Mas que o pai já tem uma formação um pouco melhor, enxadristicamente falando, né? Tem livros, tem alguma coisa mais para contribuir. Normalmente precisa ir para alguém. E a maioria tem professor? Sim. Quase que em totalidade ali tem um treinador. Uhum, tá. Agora vamos lá. Aí depois passou dessa página inicial, o clique, por exemplo, que eu sinto que tem normalmente o começo, que é um jogo de xadrez bacana para, sei lá, jogar o War, no fim da turma mais nova jogar, sei lá, qualquer joguinho de videogame que seja o da moda. Como é que costumava ser essa mudança para falar, caramba, eu gosto de xadrez a ponto que eu vou estudar, que eu vou procurar material, que eu vou ter professor? Então, isso é muito particular, assim, mas eu acho que é quando a pessoa ela tem contato com os campeonatos. E aí acaba gerando aquela competitividade, né? Ou pelo clima, pelo ambiente do xadrez, que a gente sabe que é muito bom. Eu acho que é esse momento, assim, que a criança, né, ela acaba se interessando cada vez mais pelo jogo. Por todo o ambiente, por todo o contexto, as pessoas. Então, acho que é ali o momento, né? Uma pergunta que você costuma fazer bastante ali nas suas entrevistas tá bom, mas quando foi esse clique ali? Quando que você começou a sentir que você começou a jogar o xadrez a sério? Acho que é esse o momento, assim, que normalmente as crianças... é quando inicia nas competições. Isso, exatamente. Todo o ambiente, tudo. Porque assim, enquanto é brincadeira, ao menos que a criança seja um talento absurdo, tem um limite que a criança vai evoluir só jogando um pouquinho ali na escola e com os pais, né? E aí começa, imagino que depois que tem essa competição, claro que nem todo mundo já começa. Bom, eu gosto de xadrez, mas nem todo mundo está a fim de dedicar o tempo necessário para o xadrez, né? Mas esses que já começam com os estudos, né? Um padrão muito interessante do pessoal da velha guarda é que praticamente tem o livro do Estratégia Moderna do Pacman, que aparentemente é a coisa mais sensacional que já foi escrita na face da Terra, segundo o pessoal da geração mais antiga, e obviamente o livro tem mérito, sem dúvida alguma, eu comecei por ele também, mas a gente está falando de uma geração que nasceu de 2000 para frente. Então, como é que esse povo, como é que esse início de estudo? Já é muito com computador, já não tem tanto livro? Como é que eles ficaram bons? Nossa, essa é uma pergunta muito interessante, porque realmente tem um contato muito menor com o livro, hoje em dia, assim, você vai ver com as crianças, principalmente, quando você foi formulando a sua pergunta, eu já fui pensando, né, porque eu realmente não lembro, assim, das crianças menores, assim, falando de livro. Isso começa a ficar um pouco mais claro quando chega ali na faixa do sub-14, sub-12. Então, o contato com o livro hoje é muito reduzido, assim. Eles não chegam a comentar assim exatamente o que fazem, né? Mas eu acredito que é muito esse contato com o professor mesmo. Professor, o contato digital, né? A influência enfim, de tudo aí que a internet proporciona pra gente. Então, mas esse contato com o livro realmente acabou perdendo um pouco. E eu falo isso até por mim, assim, né? Acho que a minha geração já é completamente diferente
da velha guarda, como você comentou. Uhum. Mas esse negócio do livro eu acho que é interessante, porque eu entendo, até porque quando é muito novo é um pouco mais difícil a leitura mesmo. Mas você falou que você sentia isso até o 14, então tem o 16, 18 e 20 ainda pela frente. Isso. Esse já começa a ler alguma coisinha, o professor dessa faixa pede para o aluno, lê esse livro que vai te fazer bem, e o aluno come esse livro em um mês ou enrola por 2 anos para terminar esse livro? Então, essa é uma pergunta que eu fico até meio assim de falar, né? Porque eu tô falando apenas de um ano ali, né? Claro, Mas, não, claro. Eu entendo que um ano não representa todo, mas eu acho assim, por pegar todos os campeões brasileiros, é uma boa amostragem. Com certeza, com certeza. Mas eu sempre fico assim com esse receio, mas no geral, com certeza, assim, né? Chega. É um padrão. Pelo menos desse ano é um padrão. E eu também jogo muito comigo, assim, honestamente comigo, né? Como que eu fiz, né? Então, acho que eu passei por todas essas fases, né? Eu passei pelo sub-8, pelo 10, 12 e tal, até chegar lá no 20, que foi o último grupo de entrevistados. Então, eu também posso... Eu sou parte disso, né? Então, eu sei... E eu tô vivendo aquilo. Eu tava vivendo aquilo naquele ano. Então, eu sabia muito bem o que estava acontecendo. E é exatamente isso, assim. O contato com o computador, agora vindo para sua pergunta, né? Ele reduz muito o interesse no livro, né? Claro que é muito bom, mas eu vejo muito por mim, assim, tá bom, eu gostava muito de fazer tática, cálculo, mas ler livro mesmo eu não curtia muito, entendeu? Então vai mudando, assim, e acho que cada vez mais... Mas a gente for pegar lá a velha guarda mesmo, o pessoal montava os exercícios muitas vezes para resolver no tabuleiro. Hoje em dia vai tudo na tela do computador. As preparações com o informador na mão, fazendo as jogadas, tentando descobrir coisa. Hoje em dia você vai ali no Chessbase, ali já tem tudo, entendeu? Então cada vez a gente vai ficando mais preguiçoso, de certa forma, né? Tem dois, acho que, fatores interessantes. Um, o fato do realmente a molecada montar ou não no tabuleiro algumas posições que está analisando, né? E tem gente que fala que o fato de você ver em 3D e 2D muda a maneira como você aprende. Pode ser, obviamente eu não sou especialista para falar nisso, mas essa mudança eu acho que já é bem clara, né? Porque eu percebo aluno também que fala, não, mas eu vou montar a posição, eu demoro mais para montar do que para descobrir a resposta, então não vou montar. E aí que não monta de jeito nenhum, né? Outra coisa com relação à tática que você falou, normalmente o jogador se desenvolve primeiro pela tática. Esse padrão se mantém também entre os seus entrevistados, então assim, o gosto inicial tipo assim, todo mundo gosta mais de resolver tática ou não? É uma coisa mais diversificada? Boa pergunta. Caramba, difícil essa. Porque eu acho que é muito particular, porque eu lembro muito que nas minhas entrevistas eu sempre entrevistava, né, a pessoa e também pegava uma partida que eu falava assim, qual a partida que você mais gostou de jogar, né? Que ela mais te marcou. Então, aquela partida mostrava muito sobre o estilo do jogador. E muitos jogadores muito técnicos, assim, passaram ali. Então, é muito difícil falar isso, assim. Porque acho que vai muito do pessoal mesmo, né? Não, o estilo com certeza, né? É que assim, vendo o pessoal que eu entrevistei, a sensação que dava é que a maioria começa se desenvolvendo mais na tática e depois adquire talvez um estilo mais claro, especificamente, assim, só depois fica claro o que é a pessoa, os fortes e os fracos. E eu sempre acho curioso pensar que alguém com 12 anos, 14 anos já tem um estilo próprio. Aí acontece, claro, mas é algo curioso, né? Porque ainda tá se formando, né? Toda a característica da pessoa. Mas você acha que realmente é uma coisa... Não tem um padrão? Acho que sim. Eu acho que essa base ela continua sendo base tática. Eu acredito que muito contato com o professor também. Você acaba adquirindo um pouquinho do estilo de jogo daquela pessoa que você está relacionando. Principalmente essa galera toda que teve esse contato desde muito cedo com o treinador. Se você for parar para perceber assim, o estilo de jogo daquela pessoa com o estilo de jogo que aquela criança está desenvolvendo é muito parecido.
Tá, faz sentido, né? Ainda mais se começou muito cedo, né? No seu caso específico, eu sei que tem bastante mão do Quintiliano, né? E você já falou que você gosta mais dessa parte tática, Sim. que ele também gosta. Aí algo seria bem interessante analisar. Não porque ficar 1 ano ou 2 com o aluno é uma coisa, você passar basicamente a vida uma parte maior do que a vida, assim, mais da metade da vida com um professor específico, que é o caso de alguma dessas crianças, talvez tenha esse molde, mas aí tem que comparar realmente criança com professor para ter essa noção se realmente se encaixa do estilo. Tá, ok. Ou seja, inconclusiva essa pergunta, né? A resposta seria, não está claro por enquanto. Essa é uma pergunta assim muito difícil mesmo. Tá. Assim, conforme você foi fazendo as entrevistas, teve algum padrão de respostas que te surpreendeu completamente? Porque até aí o que você falou não é nada chocante. São todas informações úteis, mas não chega a ser chocante. Mas você começou a perceber algum tipo de padrão nas respostas que você falava, caramba, não era isso que eu esperava, não. Na verdade, nas respostas nem tanto. Nas respostas eu acredito que era muito particular, assim. Mas eu percebi que tem um padrão como eu posso dizer? Na empolgação com o xadrez, digamos assim, de forma bem simplificada, né? Na empolgação com o xadrez. Quando a criança ela começava lá a jogar xadrez, ela se interessava muito, dava um pico, assim. Se interessava muito, tal, jogava os campeonatos, ia melhorando, treinando. E muito tempo. Mas chegava em determinada idade ali, em torno dos 16, 17 anos, que eu acho que elas acabavam saindo um pouco desse meio. Por inúmeros motivos, né? Mas o principal é você ir para o meio da faculdade, para o meio acadêmico, né? Então, chega ali nos 16, 17 anos, parece que... Claro que isso já vem de alguns anos, mas quando chega ali fica nítido, assim, que é meio que ocorre um distanciamento, né, da pessoa com o jogo. Um padrão muito bom é que todas elas ainda têm uma consideração, um carinho muito grande pelo jogo e continuam jogando na medida do possível, mas claramente a gente consegue perceber que acaba se afastando um pouquinho, né? Em comparação com a crescente que vinha tendo antes. A pergunta agora, e aí, como a gente não está falando de uma pessoa específica, não é tão problemático responder isso, né? Mas quanto você acha que é influência dos pais, ou talvez até da sociedade, mas mais dos pais, a criança falar, eu preciso tirar o pé do xadrez para focar na faculdade, para passar no vestibular, ou é o ponto do próprio adolescente pensar, sim, eu gosto de xadrez, mas talvez eu não me vejo vivendo disso, ou assim, é algo mais... É uma indução ou é uma decisão que você acha que é natural acontecer nessa idade? E é por isso que eu não perguntei de alguém específico, porque também muda de pai para pai, claro. Com certeza. Mas eu acho que muitas vezes é a decisão do próprio jogador, do próprio atleta ali mesmo. Ele acaba refletindo, parando e fala, não, acho que é mais sensato, né, eu acabar optando por isso, por aquilo. Acho que isso parte muito do atleta mesmo. Claro que tem influência dos pais, dos contatos próximos, mas acho que a decisão mesmo parte do atleta. A palavra sensato que você escolheu, acho que é uma boa definição. Então, assim, se você... Claro que alguém que tem 8 anos não tem a menor ideia, e alguém que já tem 20 tem uma ideia muito melhor, mas você sente que dessa... 8 dá uns 14 jogadores, é isso, entrevistados? Quanto disso... Isso, Quanto desses aparentemente tem a pretensão de viver de xadrez? Não necessariamente jogando, mas se utilizando do jogo. Ou não está claro, ou é muito pouco? Eu imaginaria que é pouco, mas só eu quero realmente ter uma... que você... Isso porque nem todo mundo deve ter respondido, eu não entendi exatamente a pergunta. Ah, tá, perdão. Quantos dos que você entrevistou que a internet está dando uma falhadinha, né? Acho que deu uma travada. Isso, estava dando uma travada. Vamos ver só se volta rapidinho. Isso,
Tá, acho que agora voltou. Quanto Acho que agora estabilizou. do pessoal que você entrevistou você acha que pretendem viver de xadrez? Eu sei que o menino de 8 anos que acha isso não tem uma noção muito clara da realidade, e o moleque de 20 já tem uma noção melhor do que ele quer fazer, isso eu entendo. Mas assim, que você sente que na cabeça dele ele quer fazer isso até o fim da vida dele, e o outro já está claramente entendendo que vai ser só um hobby. Eu acho, infelizmente falando, eu acho que cada vez menos. Eu acho que do grupo ali que eu entrevistei, uma coisa que me marcou muito foi uma menina ali do Sub-10, que tinha sido campeã brasileira do Sub-10. Ela mesma já estava decidindo por um pouco mais ter um afastamento com o xadrez. Então acho que cada vez mais o pessoal acaba evadindo do xadrez. E cada vez mais cedo. Cada vez, o interessante é por ser mais cedo. Uhum. Com 10 anos já pensar, tipo, já consegui minhas vitórias, agora eu vou procurar outra coisa. Não, isso é interessante. Vamos lá. Aí, outra pergunta. Tem, querendo ou não, o mesmo número de meninas, o mesmo número de meninos. Existe alguma diferença no tipo de resposta, não no jogo, na capacidade, nem nada disso. A ideia não é entrar nessa questão. Mas a maneira como vê o xadrez, você percebe que tem diferença entre os gêneros? Com certeza. Por exemplo? Com certeza. Por exemplo, eu acho que uma diferença muito grande é que os meninos, eles acabam se mantendo no esporte muito mais. As meninas, elas chegam numa determinada idade e elas saem um pouco antes do que os meninos. Acabam desanimando um pouco antes que os meninos. E acho que isso é muito pela referência, né? Por exemplo, um menino, ele vai, cresce, ele vê o Rafael Leitão, ou sei lá, tem uma referência que ele vai e fala, não, que legal, quero chegar lá, tal. Uhum. Já a menina, por mais que ela tenha isso, ela tem uma dificuldade maior de identificação, assim, né, nesse meio, né? Então, elas acabam desanimando muito, muito antes que os meninos, né? Os meninos acabam se mantendo um pouco mais aí, nesse meio. E aí entra diversos outros fatores, né? Que também influenciam, claro, mas acho que no geral, sendo bem sintético, acho que seria isso, assim, uma das principais características, né? Para não aprofundar muito nisso, mas... Não, mas já é um bom resumo da sua visão do tema. Eu sinto isso, mas para mim isso eu concordo plenamente, porque você vê, pelo menos eu lembro dos meus torneios de categoria, que até, sei lá, sub-14 a quantidade de meninos e meninas era quase a mesma. Aí no sub-16 já tem mais meninos, sub-18 tem muito mais meninos, chega no juvenil tem 4 vezes mais moleques jogando do que meninas, e aí você passa isso, a diferença fica ainda maior, né? Uhum. Sim, claro, mas existem outros diversos fatores, né? Mas assim, só para ficar de maneira bem clara, né? Acho que é mais que acaba acontecendo. Uhum. Outra questão interessante, quando você pega um número maior, como 14 pessoas, que bom, o Brasil é um país muito grande, com desigualdades grandes também, e aí é de se imaginar que há 40 anos atrás essa desigualdade fosse maior pela falta de acesso, por exemplo, à informação, internet. Por exemplo, os casos de alguns estados eram a exceção. Tipo, o Rafael surgir campeão mundial ali no Maranhão é uma coisa só atesta para a capacidade dele, né? A diferença regional, você acha que ainda é muito grande ou está diminuindo? Ainda é muito grande. Não tem nenhuma perspectiva você acha, de surgir, porque alguém, por exemplo, numa cidadezinha do interior, de um estado um pouco mais distante desses estados centrais, se tiver acesso à internet, por que ela não pode ficar tão boa quanto alguém que está estudando, por exemplo, aqui em São Paulo?
Então, ela pode ficar tão boa quanto. E, inclusive, deve ter muitos talentos por aí. Mas esse regionalismo ainda é muito, muito grande, assim. De novo, né, trazendo para o ano ali dos meus entrevistados, eu percebi que tem uma concentração quase que absoluta no Sudeste e Sul, né? Uhum. E não tem nenhum do Norte e Nordeste, por exemplo. E tem um menino que é do Centro-Oeste. Então, o resto, um menino do Centro-Oeste, o resto é tudo Sudeste e Sul. Uhum. Então, é muito, muito complicado ainda esse regionalismo, né? Porque, imagina lá, quase todos os anos os campeonatos eles acabam sendo... Esse ano, por exemplo, acho que o FENAGE vai ser em Florianópolis. Uhum. O FENAC eu não sei. Mas fica muito, muito difícil uma pessoa ter acesso, né, a isso. Já é caro muitas vezes para quem está próximo ali, que você precisa se deslocar e para jogar o campeonato e tal. Fica muito difícil o acesso para uma pessoa próxima. Agora você imagina uma pessoa lá do Norte e Nordeste, né? Não tem assim uma igualdade, né, de acessibilidade para o torneio. Essa é uma diferença muito grande. Então esse regionalismo continua e se não acontecer alguma coisa, se não for feito, se não for tomada alguma atitude, vai continuar assim. Isso precisa ser ajeitado, né? Não tem jeito. Ou seja, assim, o acesso à informação está um pouco mais igual, claro que não está totalmente igual, exatamente. Mas o poder jogar o torneio, disputar, e que é absolutamente essencial para a evolução, esse ainda está muito desigual. Então, e é justamente esse o ponto, né? Como é que uma criança que está lá no Norte e Nordeste, ela vai continuar motivada, sendo que ela pensa, poxa, mas eu não tenho oportunidade, o que eu estou fazendo? Será que não é melhor eu ir para a faculdade, por exemplo, igual a gente estava falando antes? Será que não é melhor eu ir trabalhar? Será que não é melhor, enfim, sim. Acaba evadindo, né? Porque justamente ela pensa, poxa, eu me esforço. A gente sabe como é difícil. A gente se esforça, estuda. E não aparece oportunidade, você vai desmotivar. Não tem como. Você quer uma chance, né? Por mais que... E cada vez menos torneios também, né? Então, é muito difícil. É todo um contexto que faz com que esse regionalismo fique cada vez mais presente, né? E afaste as pessoas. Inclusive as pessoas que estão próximas. Isso geograficamente falando, né? Então fica difícil. Até para as pessoas próximas. Imagina para uma pessoa que está longe. Como é que ela vai se motivar? Ela tem as possibilidades de ficar boa. Assim como a gente. Se tiver tempo para estudar, se tiver inúmeros fatores, né? Ela consegue ficar boa. Tão boa quanto a gente, se não melhores. Mas, infelizmente, essa desigualdade aí de oportunidade é muito grande. Não, com certeza. Agora, acho que tem um pouco a ver com isso, que enfim, 2019, mas você já entrevistou todo mundo em 2020, né? Que a gente já estava no meio da pandemia. O que é para um jovem, não para um velho grande mestre qualquer, mas o que era para um jovem ficar um ano sem nenhum torneio presencial? Porque, no fundo, você está meio que... todo mundo está naquela situação de não ter torneio agora. Não é só o cara que mora muito longe. Agora está todo mundo tendo que ficar em casa e tem que de alguma maneira estudar sozinho, melhorar sozinho, só jogando na internet e estudando em casa. A disciplina também, aquele contato com o professor que talvez fosse ao vivo, agora muitas vezes começou a ter que ser pela internet. Você já, assim, nas respostas você sentia alguém já reclamando ou falando sobre isso? Como é que você sente você também como sendo parte dessa juventude? Todo mundo reclamando, né? Isso aí, infelizmente, acabou afetando todo mundo. Um momento de muita incerteza, de muitas dúvidas. Então, todo mundo se sentiu muito afetado por isso. Eu, por exemplo, trazendo para conseguir explicar de forma mais clara, eu, por exemplo, vinha de um momento assim que eu estava muito contente com o meu xadrez, nos torneios, com o resultado, não com o jogo especificamente, mas com o resultado. E eu vinha num momento assim que eu estava muito feliz. Então, acaba você ficando meio, meu Deus, e agora, né? E acho que também esse contexto de a gente não saber quando vai voltar, tal, toda essa incerteza, todo mundo fica meio doido, né? E para você continuar treinando nesse momento assim, você tem que ter muita força de vontade, né? Sem nada
vista, né? Uma pergunta então específica para você, porque eu acho que não chegou a ser algo que você conseguiu perguntar para todo mundo. O Igor de 2019 para o Igor de 2020, o de 2020 conseguiu manter a carga de estudo de xadrez? Durante muito tempo, sim. Isso quer dizer o quê? Que em algum momento a coisa desandou ou... Em algum momento a coisa desandou. Em vários momentos a coisa desandou. Mas isso por vários motivos também, né? Faculdade, tudo. Mas, assim, a coisa desandou em vários momentos, a coisa desandou. Mas o Igor estava sempre ali em contato com o jogo, tentando melhorar sempre. Mas chega um momento que você para e pensa, com tanto sofrimento, né? Tanto incerteza, tanto... Enfim, você chega um momento que você fala, eu preciso tomar um ar fresco, colocar minha cabeça no lugar, que ficar só estudando, me esforçando e tal, não tá me fazendo tão bem. Sem nenhum torneio também, né? Sem nenhum torneio também, né? Todo o contexto. Então, acho que esse momento que a gente está vivendo agora é um momento de muito aprendizado também, pra gente realmente ali organizar a nossa cabeça, saber quais são os nossos objetivos e tal. O Igor de 2019, 2020, por exemplo, o Igor começou o ano de 2020 querendo terminar o 3º ano da faculdade e virar MI. E o Igor estava no caminho. Eu acho que o Igor conseguiria. E aí, tá no começo de no começo, né? Já foram 2 meses de 2021 e o Igor, ele ainda não conseguiu nenhum desses 2 objetivos, né? A faculdade sim, né? Mas não com relação ao xadrez, né? Então... acaba que você fica meio assim, né? E junta tudo, é um momento muito, muito, muito delicado. Eu imagino que para quem é mais novo é ainda mais difícil, né? E aí, pegando carona nos estudos, é possível perceber... Essa é uma pergunta que o pessoal tende a correr de um jeito tão... assim, você pergunta, eles acham sempre um jeito de dar aquela esquivada, né? Mas... quanto que essa molecada estuda por dia de xadrez em média? Porque normalmente porque nunca é uma coisa constante. O cara vai estudar mais um dia, menos um dia. Então, quando você fala em média, é complicado. Mas o pessoal chegava, a criançada, os adolescentes, respondiam exatamente quanto eles estudavam de xadrez, ou não respondia, mas tinha como ter uma noção do que eles estudavam, ou realmente isso é uma caixa preta? Isso é uma caixa preta. Assim, ninguém gosta de revelar esse tipo de informação. Eles acham que é uma coisa assim proibida de falar, né? E a gente até fica meio desconfortável de perguntar sabendo disso, né? Mas é uma luta assim para você conseguir tirar esse tipo de informação das pessoas. Muitas vezes eu até tentava, tal, mas era muito difícil assim. As pessoas, a gente tem uma cultura de que quanto menos esforço a gente fizer para conseguir chegar onde a gente quer chegar, isso é melhor. Mas isso é a forma como muita gente pensa, né? Mas, enfim, e por isso muita gente acaba falando, não, eu nem treino tanto. Aí você vai ver a pessoa tá estudando o dia inteiro e tal. Então, é muito difícil, assim, você tirar esse tipo de informação, né? Tá, e aí então agora a gente vai ser baseado, obviamente, tipo assim, você vai fechar o olho e chutar, porque eu sei que não tem como ter essa informação. Se você pudesse estimar quanto é que um menino que foi campeão brasileiro estudou no ano anterior que ele foi, né? Assim, exatamente no ano, até chegar à competição? Eu sei que esse é um chute e você pode errar feio, pode acertar bonito, mas o que você acha? Eu acho que isso muda com a idade, né? Acho que lá uma criança de 8 anos costuma treinar mais ou menos em média 1h30 por aí. E já quando vai subindo assim a idade, claro que entra motivação, entra vários fatores aí, mas acho que ali no sub-14, que acho que é onde o pessoal tá mais empolgado, 4 horas por aí, 3 horas, 4 horas. Acho que é mais ou menos isso. Mas completamente chutado, assim, né? Completamente chutado. E tem exceções, vai ter que estudar um pouco mais, um pouco menos. Claro, tem exceções. Tem gente que estuda bem mais, outros bem menos. Mas ainda bem que você teve coragem de chutar um valor. Mas é legal pra ter... Eu me arrisco. Sim, não, você faz bem. Porque às vezes alguém quer saber, uma pergunta que eu tinha que responder toda vez de alguém que falava era, mas você tem que perguntar pro cara quanto ele estudou exatamente. Eu falei, mas eu tento, mas o cara não fala, e ainda assim o pessoal me reclamava. Mas ter uma noção que uma criança ou um adolescente conseguir estudar 3, 4 horas por dia numa semana, talvez já dê uma noção. De novo, é um palpite,
mas é um palpite de alguém que conversou com todo mundo, talvez tenha a noção do que está falando, né? Acho que dá para perguntar. Outra coisa, você falou das lives, que é uma coisa que eu admito que eu tenho sérios dificuldades. Eu vou ser aquele cara que daqui a uns anos vou ter que pedir pro meu filho ou para algum parente ajudar a instalar o novo Windows. Então, assim, eu não faço muito, mas eu sei que está todo mundo fazendo e tem uma interação muito bacana realmente. Teve perguntas da live que o pessoal estava acompanhando, que perguntas que assim, você não tinha considerado fazer, e quando o pessoal fazia, você fala, caramba, essa pergunta realmente faz todo sentido e vai ajudar a gente a entender melhor essa situação. Então, várias perguntas apareciam, várias. É que as entrevistas que eu fazia ali com o pessoal e com a interação do público, sempre foi algo muito gostoso, assim, muito natural, sabe? A gente acabava criando um laço durante a conversa e ia ficando muito amistosa aquela conversa. E aí entrava o pessoal, a pessoa que estava sendo entrevistada muitas vezes se sentia confortável e respondia. Então, várias perguntas que apareciam no chat, eu fazia, a pessoa já engatava e puxava outro assunto, ia, e acabava ficando conversas de 1 hora, 2 horas. Então, mas inúmeras perguntas, assim, de coisas mais doidas possíveis, assim, né? É claro que muitas vezes a gente tá ali para conversar sobre a trajetória da pessoa, o que aquela pessoa tem a passar pro público que quer atingir aqueles objetivos, mas acabava também indo para outros assuntos diversos, né? Então, era algo muito, muito legal, assim. E do xadrez tudo, muitas vezes a pessoa que estava sendo entrevistada, ela acabava se sentindo confortável, falava. Então era assim, várias perguntas. Como eu tinha falado, as minhas perguntas mesmo, elas estavam muito fixadas, assim. Tinha aquele meu cronograminha que eu tinha feito para uma criança de 8 anos, mas conforme foi passando o tempo, foi aumentando a idade, aí o pessoal do chat começava a interagir, muitos eram da JTX, inclusive, o pessoal já conhecia pelas lives, eu já conhecia, tinha uma maior afinidade, e aí ia, assim, uma entrevista, assim, de amigos, né? Juntar um fim de tarde ali, vamos ficar conversando em live e vamos reunir a galera, uma confraternização ali, entende? Gera. O fato de criar um clima que o entrevistado se sinta à vontade, eu imagino que com certeza ajude, né? Agora, um outro fator que eu sempre achei interessante em torneios de categoria, por exemplo, eu lembro claramente no único Pan-Americano que eu joguei na vida, que foi em 99, que assim, depois de toda a rodada, tinha pelo menos umas 5 crianças chorando. Ou seja, claro que a maioria era mais nova, mas não era tão absurdo aparecer um moleque de 16 anos com um monte de lágrima no olho, porque pendurou numa posição ganha, alguma coisa assim. Enfim, todo mundo já sabe dessa frustração que é uma derrota numa posição Sim. boa. Você chegou a ter essa conversa com relação à frustração ao jogar? Tipo, como lidava com as derrotas? Porque existe muita crítica também das pessoas mais velhas com relação à geração mais nova, porque eu acho que sempre tem, né? O pessoal mais velho sempre critica o pessoal mais novo. Como é que a sua geração, e um pouquinho mais nova, lida com essa frustração e as derrotas no torneio? Não precisa ser só da sua entrevista, pode ser da sua convivência também no torneio de categoria, né? Que você já viu. Eu acho que, no geral, as pessoas, quando elas começam a se frustrar, elas... no geral, isso, né? Claro. Elas acabam se afastando um pouco. Não sei, talvez por algum sentimento de tipo, não vou conseguir, não quero me esforçar tanto e falhar, por medo de tentar muito e falhar. Então, acho que essa frustração acaba afastando também um pouco do xadrez, né? Mas, e claro que existem exceções, né? Por exemplo, a minha experiência mesmo, eu lembro que eu até os 16 anos eu chorava, assim. E se bobear, se eu perder uma partida muito doída hoje em dia, eu choro. Eu acho que eu choro ainda. Eu lembro que no ano de 2014, eu fui campeão sul-americano e daí ganhei o título de mestre feed, eu treinava com o Quintiliano na época. Ele fez um textão lá no Facebook pra mim falando, o título é o mesmo agora, mas... agora tem que parar de chorar, MF chorão, falava. Então, eu sempre fui muito assim de chorar. Então,
Depende muito Claro que a frustração dói em todo mundo, mas eu acho que o principal ponto aí pra gente entender é o que vai ser feito depois daquela frustração. É impossível você conhecer algum atleta de qualquer esporte que nunca tenha se frustrado, né? É impossível. Então, acho que o ponto-chave dessa pergunta, ela tá no que vai ser feito depois da frustração, né? O que você vai tirar daquela frustração, né? O que você vai considerar ser o mais importante a ser feito naquele momento. E a sua sensação é que essa molecada... Porque realmente afasta quem não... vai afastar uma parte, o xadrez competitivo, com certeza. Mas a sensação que dá é que essa juventude lida bem, assim, assim, extravasa, chora, dá uns pontapé e depois volta ou não? Eu acho que no geral não. No geral se frustra e acaba ficando com esse medo, né? De tentar muito, se esforçar muito para conseguir aquilo e não conseguir. Acho que isso é uma coisa que no geral tem acontecido bastante. Ah, interessante. Não é tanto a derrota em si, mas é o medo de você ter se esforçado muito para aquilo e talvez não conseguir, que o pessoal não quer pagar para ver. Tem muito medo de chegar. Sim, e daí entra também no contexto que eu estava falando ali do por exemplo, do que eu tinha comentado ali atrás, que, eu não treino tanto, porque se você fracassar não tem problema se você não treina tanto, mas e se você treina 8 horas por dia e vai ainda assim fracassa, entende? Então acaba sendo uma defesa você omitir o quanto você estuda. Exatamente, aquela caixa preta que a gente estava conversando. Porque eu acho que talvez então... Mas essa pressão vem da onde? Vem dos pais, vem da própria criança, vem... Porque tem gente, eu conheço gente que perde e tá absolutamente nem aí e segue jogando. Claro que são as exceções das exceções, né? E tem gente que a própria ideia de perder faz a pessoa começar a tremer na hora de jogar, fisicamente tremer na hora de jogar uma partida de xadrez. Você acha que é de cada um assim? De onde vem essa pressão toda? Não sei se nem claro, tem aí influência tanto da pessoa como dos pais, mas também acho que tem uma influência social muito grande, né? Uma influência social, de tipo você parar e pensar, caramba, o que os outros vão pensar de mim? Não sei, mas acho que tem influência dos três aí, né? Não sei, claro que vai de pessoa para pessoa, tudo aí, mas nesse contexto tem os dois fatores que você comentou, tanto da pessoa, acho que o principal é o da pessoa, a influência dos pais e a influência social em plano secundário ali. Mas acho que tem esses três fatores aí, não sei exatamente como, né, das medidas, mas acho que esses três fatores acabam pesando bastante. Tá, mais uma pergunta nessa linha, porque tem uma separação que eu gosto de pensar muito com relação ao jogador prático, né, que é o cara que é um pouco mais perfeccionista e o cara que é mais prático, né? Prático. E o perfeccionista, de um modo geral, eu diria que para os estudos é algo bom, o cara estuda um monte, não sei o quê, mas para jogar, às vezes ele trava, demora muito, se apura. O jogador mais prático, até a minha experiência, é que ele é um pouquinho realmente mais preguiçoso para estudar, mas na hora de jogar, ele tem que fazer o lance, vamos lá, né? É uma coisa realmente, tipo assim, tá bem dividido, ou você vê um padrão. Se eu tivesse que chutar, sem saber nada, eu ia falar, eu acho que a molecadinha que começa talvez seja mais perfeccionista, mas assim, de novo, o que você sente dessa geração, assim, ou realmente é muito dividido, não dá pra falar? Não, eu acho que aí tem influência muito grande digital, mais uma vez. Cada vez eu acho que as pessoas estão se tornando mais práticas, tanto por, enfim, inúmeras ocorridas, né? Esses torneios online que estão tendo, torneios rápidos, torneio Blitz, faz com que as pessoas elas desenvolvam um sentido mais prático, coisa que antigamente não era tão visível. Então acho que cada vez mais isso já pega desde a criança, eu acho. Ela já cresce ali jogando no computador as partidas, né? Isso é extremamente recente, se a gente for colocar aí numa linha do tempo, né, do xadrez. Então, acho que cada vez mais as pessoas aí estão se tornando mais práticas. Isso para jogar, eu até diria que é algo positivo, mas para os estudos é um pouco preocupante. Tipo assim, o moleque consegue ficar
10 minutos, meia hora analisando uma posição? Ou existe uma chance... Qual que é a chance de uma... Isso, o cara não montou o tabuleiro, o cara está com a posição no computador. Qual que você acha que é a probabilidade que você dá meia hora para ele pensar, que nessa meia hora ele vai abrir uma nova aba para só ver quanto é que, se aconteceu algum gol num jogo que ele está olhando, ou alguma mensagenzinha de WhatsApp? Sim, de todos que você... Qual que é a chance de alguém fazer meia hora assim, cravado, assim, concentração total? Muito difícil. Cada vez mais a gente está desenvolvendo cada vez mais uma ansiedade, assim, por saber. E a gente tem tudo ali na mão, né? É só, sei lá, não estou conseguindo esse problema, já pensei um monte. Às vezes a gente pensa, já pensei um monte, vou dar uma olhadinha. Cada vez fica mais difícil você parar e falar, não, é isso aqui que eu tenho que fazer, é o que eu vou fazer. A gente sabe o certo que tem que fazer, mas aquele foco é muito difícil dele ser alcançado com toda essa acessibilidade de informação, né? É tudo muito fácil. Então, cada vez mais as pessoas elas estão tendo dificuldades para estudar. Esse senso prático aí atrapalha muito nos estudos. E alguém que está exatamente dentro do olho do furacão, ou seja, dentro dessa geração, e que eu sei que estuda xadrez, o que você tem... Você, Igor, especificamente, dar de sugestão ou de dica para alguém conseguir lidar com essa ansiedade nos estudos? Ou sei lá, mas você não é imune à questão da ansiedade da sua geração. Então, como é que você luta contra isso? Você, especificamente. Muitas vezes eu me pego assim, tô com o livro, com a resposta do meu lado, assim, tô doido para saber qual a resposta, porque já pensei bastante, mas aí fala, não, vai, fica, tal... E daí tem que se controlar ali, fazer o impossível, né? Esconde o livro, pede pra alguém esconder, pede, sei lá, mas dá um jeito de fazer ali da forma correta. É muito difícil, assim, é muito difícil. Ainda mais com essa impaciência toda, mas é o fundamental, assim, é o que tem que ser feito, né? Tem uma história sobre isso. Tem um problema que é famoso, que não é de xadrez, acho que é retro xadrez, não sei exatamente qual é a palavra que fala, que tem uma posição, você tem que saber como vai chegar numa determinada posição, e era um problema de 5 lãs, assim, só que era muito difícil, e passaram para o Kasparov, e deram a solução para ele no envelope. E aí ele falou, claro que ele foi fazer outras coisas, não ficou só fazendo isso. Só que passou 6 meses, ele estava desesperado para saber a resposta, só que ele não queria abrir o envelope. Então o que ele fez? Ele começou a botar o envelope contra a luz, para ver se ele conseguia enxergar os lances que estavam dentro do envelope, para saber o que foi feito. Então assim, todo mundo tá sujeito a isso. A diferença é que o Kasparov aguentou 6 meses, né? O que já Ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro, exatamente. Todo mundo pegar uma dicasinha ali. Todo mundo tem o seu ponto ali que quebra, né? Sim. Bom, assim, o geral que eu queria perguntar, eu acho que eu perguntei, mas você que fez as entrevistas, que tem esse contato, o que você acha que ficou aqui? Claro, muita coisa, mas o que você acha que seriam alguns pontos que talvez ainda fossem relevantes das suas entrevistas, que a gente não tenha citado, que você acha que tem esse fator aqui que eu acho, eu achei bem interessante e a gente não chegou a conversar agora? Olha, acho que a gente conversou, assim, dos principais pontos, assim, a gente acabou abordando eles, e acho que de forma bem aprofundada até, na medida do possível, assim. Tá, então eu vou mudar a minha pergunta. O que você teria de mensagem, não para os já campeões brasileiros, mas do que você viu, o que você precisa, assim, molecada, o que vocês precisam fazer ou ter para chegar lá, tirando as coisas que infelizmente a pessoa não vai ter controle, que é, por exemplo, a oportunidade de jogar torneios, o acesso a algum tipo de informação. Isso infelizmente não está nas nossas mãos, mas o que você pode falar assim, com algumas dicas que você acha que ajude um menino ou uma menina de 12 anos que está começando agora no xadrez e quem sabe pode ser campeão brasileiro quando chegar aos 16, por exemplo? Eu acho que isso aqui que eu vou falar agora vai para muito além do xadrez, sabe? Acho que isso aqui vai para a vida mesmo. Eu acho que se você está determinado que é aquilo que você quer, aquilo que te faz bem,
você precisa correr atrás e fazer o possível para que aquilo que você deseja seja alcançado. E você precisa pagar o preço para isso. Muitas vezes esse preço não é fácil, né? Quase nunca é fácil. Mas se é aquilo que você quer, se esforça, vamos. É até muito clichê falar isso, né? Mas é exatamente esse recado que a gente tem para passar. Eu acho que cada vez mais fica mais difícil, mais desmotivador, mas se a gente quer aquilo, a gente tem que fazer o possível, né? Mesmo que seja aguentar 6 meses e esconder o papel, enfim, mas nunca vai ser fácil. Mas se é o que você quer, é aquele seu propósito, corre atrás que com certeza em algum momento vai dar certo. Não, bacana, realmente não é só pro xadrez que vale essa mensagem, não tem Sim. dúvida nenhuma. Bom, Igor, queria agradecer a sua presença, de novo já fazer uma espécie de convite prévio para quando vier o próximo título, aí a gente pode adentrar mais da sua carreira específica, até é algo interessante, porque você começou novo, você tem uma irmã também que joga, que recentemente ganhou o título de WMF, então tem bastante coisa interessante para conversar, mas aí a gente vamos coroar o título de EMI, enfim, infelizmente eu acho que só falta começar a ter torneio de novo, né? Tomara. Pois é. Bom, é isso. Da mesma forma, agradecer de novo a presença. Tenho certeza que o pessoal gostou. Quem tiver outras perguntas, que coloque. Infelizmente, eu sou mais analógico do que digital, então as perguntas vão ter que ir lá não foi como live. Mas é isso. Se você quiser deixar um recado final, qualquer outra coisa, fica à vontade. Mas da minha parte, só tenho a agradecer a você. Bom, eu queria agradecer pelo convite, assim. Eu confesso que esse era assuntos assim que enquanto eu ia fazendo a live eu pensava muito, assim, refletia muito sobre isso e expor todos esses meus pensamentos, compartilhar com você, uma pessoa tão importante aí pro xadrez no nosso país e com a galera, né, foi algo assim que eu fiquei muito feliz quando você falou, né. Quando você mandou a mensagem para mim, eu até cheguei a pensar, bom, mas acho que vai ser a entrevista igual às outras, né, eu contando um pouco da minha história, mas quando você falou que era sobre isso, eu fiquei mais feliz ainda. Porque é um negócio assim que realmente me toca bastante falar sobre esse tipo de coisa. Então eu queria agradecer muito esse convite, mesmo, de verdade. É uma coisa que é muito importante assim para mim. E é isso, espero que a galera tenha gostado aí. E conheçam o canal da JTXB, né? A gente tá aí fazendo o possível para trazer aí bastante conhecimento pro meio do xadrez e auxiliar na medida do possível aí, né? Espero que tudo volte ao normal quanto antes, que a gente possa jogar os torneios e poder contribuir cada vez mais. Mas mais uma vez, muito obrigado pelo convite e eu fiquei muito feliz. Bom, eu que agradeço. A gente vai deixar na descrição do vídeo os links do projeto. E eu entendo o que você está falando, porque querendo ou não, o nosso canal acaba sendo... É que nem nossos lances, nossas partidas, a gente acaba pensando que é tipo nosso bebezinho, a gente fica com um certo carinho especial. Mas sim. Obrigado de novo, Igor. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado como eu. E até a próxima. Tchau, tchau.